Elivaldo, o PSB, como você ontem frisou muito bem, foi um partido que comemorou os números das eleições municipais. É verdade. E já marcou uma posição, ou confirmou uma posição em relação ao Palácio de Karnak, a atual gestão. É um partido de oposição. É verdade, foi o que disse ontem, nós gravamos com o deputado Rodrigo Martins. Mas a bancada do PSB na Câmara Federal já decidiu fechada para votar em Rodrigo Maia, na reeleição de Rodrigo Maia. E suas principais lideranças, inclusive os parlamentares piauienses que integram a bancada do PTB na Câmara Federal, estão atentos também, a bancada está atenta às reformas que deverão tramitar na Câmara agora nesse primeiro período. Sobretudo, a reforma previdenciária, a manutenção da reforma fiscal e outra, que preocupa inclusive um experiente parlamentar, o deputado Átila Lira, que é a reforma política, a permanência ou não do atual sistema partidário, por exemplo, que deverá voltar a tramitar com muita intensidade, com muita força na Câmara Federal, agora neste primeiro semestre, na retomada dos trabalhos que acontece na próxima semana, no dia 1º de fevereiro. Vamos então conversar com o deputado federal Átila Lira, deputado federal pelo PSB. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Jornal do Piauí, deputado. O senhor tem essa preocupação com essas discussões que envolvem a reforma política. O que é que mais preocupa o senhor e o seu partido? Boa tarde. Bem, a reforma política, eu creio que ela vai se encaminhar no sentido de dar uma certa racionalidade ao sistema partidário. Nós já votamos na Câmara, está no Senado agora, a questão de uma legislação para estabelecer as chamadas cláusulas de barreira. Número mínimo de votos que um partido deva ter para ser considerado um partido, participar das eleições e receber fundo partidário. Na prática, isso vai diminuir o número de partidos? Vai. Hoje nós temos mais de 30 partidos. A Câmara de Vereadores de Teresina tem 18 partidos. A Câmara Federal tem 25 partidos. Então, o fundo partidário ele termina se pulverizando. E as eleições terminam tomando essas formas distorcidas que dão origem a esses lava-jatos, não é? O senhor atribui, então, a Lava Jato a essa grande quantidade de partidos, ou a grande quantidade de partidos é só um dos sintomas? Não, não é só isso, não, porque a Lava Jato ela não trata só de políticos, só de partidos. Trata-se de uso inadequado do poder em detrimento da sociedade. O Lava Jato é isso, não é coisa de político, é coisa de corporações, de sindicatos, tá certo? De tolerâncias, falta de transparência, dá nisso aí. Mas então a cláusula de barreira pode ajudar a combater esse tipo de ajuda, do ponto de vista político, a cláusula de barreira, ela vai permitir que nós possamos ter um pleito eleitoral com, no máximo, 10 partidos. Os financiamentos de campanha serão possíveis com fundos públicos e os partidos terão um alinhamento ideológico de esquerda, de direita, de centro, ambientalistas, religiosos, e não hoje uma colcha de retalho que se tornou um negócio privado, negócio desagradável, que nós temos hoje uma anarquia partidária. Deputado, o presidente Michel Temer até agora vem navegando bem no Congresso Nacional nas duas casas, tanto na Câmara, que é a sua, como no Senado Federal. Mas vem aí a reforma da Previdência, que já tem causado muita polêmica na Câmara, que é a primeira casa onde a matéria já tramita. O senhor acredita que isso será resolvido? O presidente conseguirá imprimir esse ritmo de aprovação de reformas no país? Eu não digo a reforma previdenciária do jeito que o projeto foi apresentado. Chegou na Câmara, né? Mas será um projeto que vai ser trabalhado e nós deveremos oferecer uma formatação que permita melhorar essa questão previdenciária. Agora, eu quero falar o seguinte, o governo Temer é um governo de passagem, um governo de transição, é um governo que está preparando o país para um novo momento. E está acertando? E está acertando. Ele não é um governo de fazer graça, de fazer bondades. Ele será o governante mais de maldade? Impopular, por quê? Por conta das medidas que são necessárias para reordenar a economia e o próprio Estado brasileiro. É um estadista? É o problema da transição. Ele entrou num momento em que o Estado, a governabilidade se perdeu,
o Estado se agigantou. Hoje nós vivemos para financiar, para fazer com que o Estado ande. Isso comprometeu a economia como um todo. O Brasil se botou uma mentalidade que nós temos que, todo ano, melhorar o orçamento para atender o que a Assembleia quer, o que o Judiciário quer, o que o governador com o Executivo quer. Meus amigos, se não tem receita, se não tem mais uma população com condições de receber mais tributos, nós temos que viver a realidade do momento. Então, a quebradeira... Estado mínimo. Nós temos que reformar o tamanho do Estado. A quebradeira nacional, em parte, é pelos excessos do poder público. O governo federal que está fazendo essas reformas, os estados devem também seguir. Vão se enquadrar. Estão errados os estados? Os estados todos. Aliás, a falência maior não é só da União, é principalmente dos estados, não é do governo atual. Mas a culpa é dos estados? Mas é da história dos estados, da mentalidade de achar que a gente tem que atender os interesses corporativos, de aumentar os salários todo ano, sem olhar a receita, sem olhar se o Estado pode pagar. Criar um número excessivo de órgãos públicos, quer dizer, isso tudo acabou. Essa lei agora que foi aprovada, dos tetos de gastos, ela vai dizer o seguinte: não adianta o Ministério Público decidir que é para aumentar a despesa, criar esse órgão. Não, acabou isso. Se não tem receita, não vai criar. Você não acha que é uma simplificação, deputado? Me permita. Estou simplificando para todo mundo entender que os tetos de gastos. O que os estados reclamam, os governadores reclamam também é do Pacto Federativo. Segundo eles, é muito desvantajoso para os estados que receberam obrigações novas, os municípios também, mas o dinheiro não chega como deveria na repartição. É claro que o Pacto Federativo, ou seja, a União retém muito os recursos de contribuição. Mas os estados não tem cumprido a lei de responsabilidade fiscal. Tá certo? Então, agora, o teto de gastos, nós vamos disciplinar isso. É claro que educação e saúde é que serão as áreas prioritárias. Mas as demais áreas têm que ser tratadas dentro de um regime rigoroso do ponto de vista fiscal. O governador do Piauí aprovou no final do ano essa PEC do estadual. Você acha que é suficiente? Não, ainda vai aprovar mais outras medidas, porque nós vamos aprovar agora no Congresso outras obrigações dos estados para que eles se habilitem a dinheiros, por exemplo, do Pacto Federativo. Não se vai se abrir a contribuição fiscal para distribuir para os estados, só para atender uma crise de caixa feita por um governador que não teve coragem de respeitar o poder público. O governador, às vezes, cede só para agradar aquela corporação que está pressionando. Mas o do Piauí não, né? Você está falando, não, eu estou falando de maneira geral. Estou falando em tese, não misture as coisas. Não, eu estou esclarecendo. Estou falando é isso. Estou esclarecendo. O Hélio é um homem zeloso, ele sabe, se não tiver cuidado, vai quebrar na mão dele toda uma história de gastos excessivos do poder público estadual. Eu estou esclarecendo. Mas agora eu quero falar o seguinte, pois não. Que a nossa sorte não é só racionalizar o Estado. O governo Temer já está conseguindo recuperar a economia. Nós estamos vivendo o final da recessão. Nós já temos hoje indicadores que mostram que a economia vai melhorar. Taxa de juros hoje caindo. A Selic é de 13%, significa que nós vamos ter que ajustar as taxas de juros, por exemplo, dos cartões de crédito. Ainda muito alta, 13%. Muito altíssimo, é uma agiotagem. Mas o poder público, nesse ponto, é importante. É uma coisa boa que o poder público pode fazer. Então, as taxas de juros estão caindo. A taxa de inflação vai chegar na meta fiscal no fim do ano de 4,5%. Emprego. O ingresso, vai chegar nos empregos. O ingresso de dinheiro estrangeiro no Brasil é maior do que do ano passado. A balança comercial vai ser favorável. Não, a balança comercial não foi boa, não, mas o ingresso de capitais estrangeiros foi maior do que o ano passado. Significa o quê? Que o emprego vai começar a surgir. A taxa de desemprego, ela já está diminuindo a sua intensidade. A ideia dos economistas do governo
é que nós vamos chegar ao primeiro semestre já vendo uma reversão das taxas de desemprego. Deputado, eu lhe perguntei aqui de lá na FUNASA, Joel, você viu lá, eu gravei e tal, perguntei, o senhor pensa em se candidatar no cargo majoritário em 18? O senhor respondeu tão rápido e saiu logo. Agora o senhor está aqui sentadinho, calmo, tranquilo. Ar-condicionado. Água. Nos responda assim mais. Se eu vou ser o quê? Candidato ao Senado, um cargo majoritário em 18. Não, vontade eu tenho de ser candidato ao vontade, Senado. né? Mas aí depende da conjuntura, tá certo? Das estruturas político-partidárias do meu partido, porque tem o Wilson Martins que quer ser senador. Exatamente. E o senhor também também não sai do PSB, Tem não. 2 vagas. Se couber os 2, nós vamos. Tá certo, então. Deputado Átila Lira, muito Mas obrigado. tem as alianças, Tem né? as alianças, Então, tem o que eu quero é o seguinte, que o arco de alianças, como todo diz o mundo entenda que a economia está revertendo, nós vamos melhorar, os governadores estão mais empenhados em racionalizar o gasto público e a população vai entendendo gradualmente que ela paga o preço do desmando do poder público. Tá certo. Muito obrigado, Tá certo? deputado. O tributo está aí justamente por conta de quê? De governo. Está lá o governo do Rio de Janeiro, vai pagar o 13º salário em 9 prestações. Isso não tem cabimento, tá certo? Aqui no Piauí não, o Hélito cumpriu tudo direitinho, então. Vocês queriam era isso. Tá, obrigado. Tá esclarecido. Deputado Federal Átila Lira, muito obrigado pela Obrigado, participação aqui no Jornal do